9 horas da manhã em ponto, vamos falar de Fórmula 1 aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. E para falar de Fórmula 1 nós temos um convidado para lá de especial aqui conosco. Mais uma vez a satisfação de receber o nosso colega, o narrador Sérgio Maurício, que está ao vivo conosco aqui em áudio e vídeo, para quem está acompanhando também pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, para falar não só do Grande Prêmio do Canadá, que acontece nesse fim de semana e você vai estar ligado na tela da Band, mas também para falar conosco sobre a notícia mais importante dessa semana da Fórmula 1, que é a renovação do contrato da Fórmula 1 com a Band até 2025. A Band, pelo menos até lá, né, Sérgio Maurício, vai ser a casa do automobilismo. E que sucesso você e toda a equipe tem feito nas transmissões na Fórmula 1 desde o ano passado. Seja bem-vindo à Rádio Bandeirantes. Bom dia, Sérgio. Muito obrigado, Pedro. Bom dia aos amigos da Rádio Bandeirantes. Sucesso não é meu, sucesso é nosso, é do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Eu faço sempre questão de ressaltar isso. A gente sempre entrando em cadeia desde o ano passado com a Rádio Bandeirantes para levar para todo o território nacional, através do rádio e da televisão, os dois grandes veículos de comunicação que são amados pelo povo brasileiro, as emoções da Fórmula 1. E que bom, Pedro. Eu acho que essa renovação de contrato, ela chegou num momento muito importante, no momento em que a gente está no segundo ano, né, de consolidação do nosso trabalho, e temos mais 3 anos pela frente nessa nova Fórmula 1, uma Fórmula 1 que se renova nessa temporada 2022, depois de uma temporada maravilhosa que foi em 2021, e eu estou muito feliz de poder estar aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação e com esse contrato renovado. É verdade, Sérgio. A gente tem acompanhado aqui também na Rádio Bandeirantes, como você disse, né? Grandes prêmios aí, eletrizantes. A Fórmula 1 vive um momento muito interessante para quem gosta de automobilismo, para aqueles que também acompanham com não tanta proximidade, né? Como vocês aí que são especialistas nessa cobertura e sabem tudo aí a respeito dos pilotos, das escuderias. Mas chama atenção às vezes, né, Sérgio Maurício, alguma disputa ali entre um piloto e outro, depois a gente vê que aquele piloto não está tão bem e surge um novo espaço, né? Tem a questão da Ferrari agora que está sendo muito debatida, ou seja, é uma briga intensa, eletrizante, que só traz mais emoção para esse esporte que está, claro, no coração do brasileiro, né? A Fórmula 1, ela está desde os anos 70, né, quando do primeiro sucesso da Fórmula 1, de um brasileiro, né, com o Emerson Fittipaldi ganhando os 2 títulos de 72 e 74, ela está no coração, né, ela está na paixão do brasileiro, é um dos esportes que o brasileiro mais gosta. Nós tivemos muitos brasileiros na Fórmula 1, 3 que tiveram grande sucesso, como eu disse, o Emerson, e os 3 títulos do Piquet e 3 títulos do Ayrton Senna, e os demais brasileiros que tiveram vitórias e participações excepcionais. Estamos na expectativa de que apareça mais um piloto brasileiro. O que está mais perto de acontecer é do Felipe Drugovich, que está na Fórmula 2, que é uma categoria de acesso, é o último degrau, digamos assim, para você chegar na Fórmula 1. Ele lidera o campeonato da Fórmula 2, já conseguiu esse ano 3 vitórias, 2 pole positions, ou seja, a gente tem uma esperança muito grande de ter um brasileiro nos próximos anos, e se Deus quiser, na tela da Band a gente vai mostrar isso. Ô Sérgio, como é que tem sido aí para você, né, tá à frente desse grande projeto aí de transmissão da Fórmula 1 aqui na Band? Você teve passagem pelo futebol, outros esportes ao longo da sua carreira. Como que é hoje estar ligado, associado aí de forma umbilical com os seus bordões na Fórmula 1, que estão na boca do povo, né? Você vê que o recado aqui dos ouvintes, quando a Band anunciou a renovação com a Fórmula 1, era a expressão no capricho, que é uma expressão que você utiliza muito aí nas suas transmissões. Como foi essa associação para você? Como foi a sua preparação? Conta um pouco aí de como é para você estar associado à Fórmula 1 para os telespectadores, ouvintes aqui que acompanham a Fórmula 1 pelo Grupo Bandeirantes. Pedro, imagina um garoto quando brinca de carrinho. Eu acho que sou eu, sabe? Eu tô brincando de carrinho aqui na Band. Eu tô acho que realizando um sonho de infância.
Se você perguntar para mim, o que você queria ser quando você crescesse, né? Naquela época em que eu era garoto, ainda anos 60, 70, né? Eu sinceramente, eu não queria ser médico, não queria ser veterinário, não queria ser professor. Eu acho que eu queria ser mesmo locutor esportivo. Então, estar aqui no Grupo Bandeirantes, eu sou um especialista em esportes, porque eu tenho mais de 50 modalidades esportivas narradas, narrei 6 Olimpíadas, 5 Copas do Mundo. Eu tenho um amor pelo esporte muito grande, mas especialmente pelo automobilismo e mais ainda pela Fórmula 1, que é a principal categoria. Então, eu estou me sentindo muito à vontade. Eu já completei 1 ano de casa e eu trabalhei numa outra emissora na qual eu fiquei 29 anos, mas eu acho que eu nunca tive tão confortável, tão alegre, tão feliz como eu estou no Grupo Bandeirantes, pela facilidade que a casa nos dá para podermos exercer o nosso trabalho, o tratamento que a gente está podendo dar à Fórmula 1, que é a principal categoria, e por isso a gente tem que valorizar tanto esse produto. Então eu estou muito feliz com tudo isso, de hoje ser o porta-voz para o Brasil inteiro, tá, através do rádio, aqui da Rádio Bandeirantes, através da televisão e de outros canais digitais também do grupo, de poder levar a Fórmula 1. A Fórmula 1 para mim é um esporte fantástico, está entre os 5 maiores esportes do mundo em termos de business, em termos de transmissão, de alcance de países e de pessoas. Então eu estou muito feliz com isso. Mais uma vez eu reforço, nós somos um grupo lá, eu sou, digamos assim, o capitão do time, mas o time tem que ter vários jogadores que jogam em várias posições, não só os que aparecem na telinha ou que estão por trás dos microfones, mas os que estão por trás das câmeras, os que estão no backstage, que nos dão toda a tranquilidade e toda a firmeza de podermos fazer a melhor transmissão possível nos fins de semana de grandes prêmios. É isso aí, Sérgio Maurício, nesse espaço aqui do Jornal Gente aos sábados, né, a gente traz os convidados aqui e a gente gosta de ouvir histórias também, né, afinal de contas, ouvinte de rádio, você sabe como é que é, né, chegado numa história, durante a semana, às vezes o noticiário nos atropela aqui e não dá tempo da gente contar histórias aí. Conta uma história aí pra gente aqui na Rádio Bandeirantes, algo que aconteceu aí nessa temporada do ano passado, que já aconteceu na sua carreira, que foi marcante, algum bastidor aí que você não tenha revelado, que você possa abrir aqui para nossa audiência, alguma transmissão que você teve que superar algum obstáculo ali, algum problema técnico, o que te vem à memória quando a gente pede algo dessa natureza aí, que, claro, satisfaz um pouco a curiosidade, né, dos ouvintes, da audiência, daqueles que estão do outro lado do rádio acompanhando aí o seu trabalho. Olha, eu vou até pegar o iniciozinho que você falou, né? A semana toda a gente às vezes fica atropelado com certas situações, certas coisas que a gente tem que fazer na nossa programação, e especialmente no fim de semana do GP, no ano passado, em 2021, do GP da Bélgica, que é sempre um GP que marca a segunda metade da temporada. A temporada é dividida em 2 metades, porque fazem um intervalo no mês de agosto, né? Tipo umas férias para os pilotos, para as equipes poderem se reorganizar, poderem avaliar os seus projetos, e teve esse hiato também, essas férias no ano passado, e nós voltamos logo com o GP da Bélgica, que é um GP sempre com muita expectativa. Primeiro porque a Bélgica é um país maravilhoso que abriga há muitos e muitos anos as corridas de Fórmula 1, a pista é maravilhosa lá em Spa-Francorchamps, mas lá tem sempre um problema do clima. O clima é muito instável lá em Spa, e nós nos preparamos bastante para fazer a corrida com dados, coletando informações, estudando bastante, lembrando corridas passadas, e essas coisas são sempre boas, né? Você ter isso no bolso, né, do paletó ali, guardadinho, porque foi a corrida que não aconteceu. Nós ficamos 4 horas no ar nessa transmissão, chovia, parava, os carros não iam para a pista, quando iam davam uma volta só, e você sabe que, por incrível que pareça, a expectativa era tão grande dos telespectadores e dos ouvintes, que nós tivemos uma grande audiência. Você vê, sem corrida, nós tivemos uma grande audiência, e contando histórias e lembrando de coisas do passado, a nossa equipe por trás também, com alguns VTs prontos ali, que a gente chama matérias de gaveta, né, que ficam ali guardadinhas, para que um dia, quando acontece uma situação dessa, a gente pode ter bastante material, né, ter bastante assunto para poder sustentar uma transmissão. Então ficamos lá, porque agora a Fórmula 1, depois do Canadá, em 2011, ela estabeleceu um tempo limite
de 4 horas para o evento e nós ficamos ali aquelas 4 horas sem nenhuma ação na pista, mas com muita ação de bastidores, com a Mariana Becker trabalhando muito lá na área de boxe. Eu estava junto com o Felipe, o Max e o Reginaldo no estúdio e a gente ficou batendo bola, trocando os assuntos. E isso é uma coisa que eu gosto muito, porque é nesse momento que a gente tem que demonstrar aquilo que a gente fica durante a semana fazendo, né? Assimilando, estudando, analisando, guardando informações, para que num momento como esse, porque durante a corrida, por mais que você tenha todas essas informações, você não consegue passar tudo, porque tem aquela ação da pista. E justamente nesse final de semana, foi um final de semana que a gente pôde mostrar o trabalho que a gente faz de bastidores, o trabalho durante a semana, que é de coletar as informações, que é de guardar, e tivemos 4 horas para bater bons papos na Band e também aqui na Rádio Bandeirantes. Muito bem, Sérgio Maurício conosco, para nossa satisfação, contando histórias aqui e trazendo informações também. Qual que é a sua expectativa para o Grande Prêmio desse fim de semana? Tem GP do Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, né? Grande nome do automobilismo. O que você espera para esse GP? O que o ouvinte telespectador tem que ficar de olho nessa corrida, hein, Sérgio? Olha, está acontecendo uma coisa muito interessante, Pedro, porque em função do novo regulamento, os carros estão quicando demais. É o que se fala em inglês o porpoising, que é uma golfinhada, é um kick que está acontecendo nas altas velocidades. Algumas equipes, como a Mercedes, por exemplo, que foi grande dominadora, é a grande dominadora desde 2014 a 2020, ganhou todos os títulos mundiais e ano passado teve uma disputa fantástica com o Max Verstappen. Parece que o carro da Mercedes ele não nasceu bem, ele não foi bem projetado. Então é a equipe que mais está sofrendo com isso. E esse final de semana especialmente, a FIA, em função do que aconteceu em Baku na semana passada, quando o Hamilton saiu do carro com muitas dores, se queixando, não só o Hamilton, mas o Carlos Sainz, o George Russell, o Lando Norris, se queixando de dores no corpo. A Fórmula 1, a FIA, decidiu fazer uma avaliação nesse Grande Prêmio de Montreal, no Grande Prêmio do Canadá, que vai acontecer no próximo domingo às 3 da tarde. Ela colocou sensores nos carros, na parte de baixo do assoalho, que é o que mais está provocando esse kick. E com esses números, com essas análises dos sensores, ela vai elaborar um novo pacote diretivo técnico para que a segurança dos pilotos, a saúde dos pilotos não seja maculada, não seja... Enfim, eles não tenham problemas como aconteceu com o Hamilton, que praticamente teve que ser ajudado a sair do carro ao final do Grande Prêmio de Baku. Então, eu acho que a expectativa nós tivemos ontem os primeiros treinos livres, o Verstappen foi o dominador, o que não é uma coisa comum, porque o Verstappen ele trabalha no fim de semana para corrida, mas o carro da Red Bull é o único que não está sofrendo com isso. Adrian Newey, que é o engenheiro, ele projetou realmente um carro espetacular e dentro do regulamento é o carro que não sofre com esse kick. Então, existe uma gritaria muito grande por parte do Christian Horner, que é o chefe da equipe, é o Big Boss da Red Bull, mas a FIA, adotando digamos assim, um critério técnico e de saúde para os pilotos, ela coloca esses sensores, isso tudo vai ser avaliado. Nós teremos 2 semanas entre o domingo e o próximo Grande Prêmio, que será a 10ª etapa, o GP de Silverstone, na Inglaterra, e serão analisados esses números para que haja algum tipo de mudança técnica no carro para que não aconteça isso. Óbvio que isso ainda vai ter muita discussão, vai ter muita briga, porque a Red Bull não aceita isso, mas como é uma diretiva técnica, a FIA entende que a saúde dos pilotos ela tem que prevalecer em função do regulamento técnico. Então o que a gente espera é mais um fim de semana dominador da Red Bull, o que está acontecendo, o Verstappen está com o primeiro lugar na tabela de classificação dos pilotos e em segundo lugar está o Sérgio Pérez, o companheiro do Verstappen. A Red Bull está 80 pontos à frente da Ferrari no Mundial de Construtores, então esse fim de semana eu acho que não vai ter surpresa, é um fim de semana em que a Red Bull tem tudo para conquistar mais uma vitória, mas daqui a 2 semanas do GP de Silverstone nós teremos mudanças técnicas e aí talvez a Fórmula 1 fique mais equilibrada e fique mais juntos, os carros mais juntos, que esse foi o propósito da mudança do regulamento, exatamente transformar a Fórmula 1 num espetáculo não só de 1 ou de 2 carros, mas de vários
disputando corridas e disputando campeonatos mundiais. A expectativa é essa, eu já faço convite para os amigos que hoje nós teremos o treino classificatório a partir de 17 horas, às 16h30 estaremos entrando no ar pela Band, e amanhã, no mesmo horário, um pouquinho mais cedo, às 2h30 nós estaremos entrando no ar para o início da transmissão, e às 3 horas na Band, aqui na Rádio Bandeirantes, o Grande Prêmio do Canadá, que é a 9ª etapa da Fórmula 1, Canadá que recebe pela 51ª vez um Grande Prêmio de Fórmula 1 no circuito, como você disse, Gilles Villeneuve, que é o grande herói canadense da Fórmula 1. Ô Sérgio, só para deixar claro aqui, né, essa é uma prática comum na Fórmula 1, essas mudanças de regras, elas acontecem durante o campeonato mesmo, porque quando a gente vê, por exemplo, no futebol, né, é difícil a gente ter uma mudança de regra, uma inovação sendo incorporada para um campeonato em andamento. Isso normalmente fica para a edição futura, né, do Brasileirão, da Libertadores, da Sul-Americana, seja lá qual for o torneio, até mesmo das Copas do Mundo, né? Na Fórmula 1 isso é mais comum? Não, isso não é comum. A última vez que aconteceu foi exatamente em 94, quando do acidente do Ayrton Senna em Imola, quando do falecimento do nosso grande e inesquecível tricampeão mundial. A Fórmula 1 entendeu que haviam coisas para serem modificadas, e principalmente na parte técnica dos carros. Então, em 94 houve essa mudança, e desde 94 não acontecia nenhum tipo de mudança no decorrer do campeonato. Nós tivemos, no ano passado, um campeonato que se encerrou, e se encerrou também um ciclo dos carros. Os carros novos foram produzidos através de baseados, né, no regulamento técnico que a FIA colocou em voga para 2022, e esse regulamento vai até 2025. A partir de 2026 nós teremos mais uma mudança no regulamento, mas não, Pedro, isso não é normal, isso está acontecendo, mais uma vez eu enfatizo, em função da saúde dos pilotos, porque o kick está provocando não só dores, mas perturbações também na visão, enfim, na saúde dos pilotos. Então a Fórmula 1 entende que há de acontecer esse regulamento, essa mudança do regulamento, fundamentalmente para o bem-estar dos pilotos e para que também a categoria possa ter o que eles queriam tanto, de um equilíbrio, né? Porque como a Red Bull conseguiu, digamos assim, entender melhor o regulamento, esse gênio da engenharia automobilística, Adrian Newey, ele entendeu o regulamento melhor do que os outros engenheiros e pôde produzir um carro que é infinitamente superior, e a Fórmula 1 não precisa disso ou não quer isso. Ela quer um equilíbrio entre as forças, quer um equilíbrio entre as equipes, então não é comum. Como eu disse, só em 94 aconteceu isso, nos últimos anos, isso em função do acidente que o Ayrton Senna teve, que foi um acidente fatal, e aí a Fórmula 1 deu essa reformulada, mudou alguns parâmetros técnicos naquela época, e agora está acontecendo isso também em função da saúde dos pilotos. Ô Sérgio, o nosso ouvinte Lucas está falando, pô Pedro, você não vai perguntar pro Sérgio o que ele achou do Hamilton ganhar o título de cidadão brasileiro, né? Uma honraria que foi aprovada pela Câmara Federal por tudo que o Hamilton fez no Grande Prêmio de São Paulo do ano passado, que você narrou com maestria e transmitiu toda a emoção aqui. O que você achou disso, hein, Sérgio Maurício? Eu achei espetacular esse título, o Hamilton ficou muito feliz, inclusive ele conversou com a Mariana Becker, ele perguntou para a Mariana, ele falou assim, olha Mari, você tem que me ensinar algumas expressões para eu poder me comunicar melhor em português. Ele disse inclusive que ele achava o português uma língua muito bonita, mas difícil de ser falada, né? E ele se interessou demais por isso, ficou muito feliz, depois daquela atuação que ele teve em 2021, e foi uma atuação que nos remeteu ao Ayrton Senna, exatamente em Interlagos, naquele palco com a bandeira brasileira. Para você ter ideia, Pedro, a única bandeira que não foi a britânica carregada pelo Lewis Hamilton foi exatamente a bandeira do Brasil. Então eu acho que pela corrida que ele fez, naquele fim de semana, foi um fim de semana especial, porque foram duas corridas, teve a corrida sprint, que foi uma corrida curta de 100 km no sábado, em que ele saiu de último e chegou em quinto, e na corrida do dia seguinte, domingo, a corrida regular, em que ele venceu a corrida depois de ultrapassagens fantásticas, largando também lá de trás. Então acho que ele encarnou o espírito do Ayrton Senna e o brasileiro se viu ali representado. E não obstante a isso, a Câmara de Deputados da Câmara Federal, ela resolveu, através de uma proposta de um deputado, oferecer ao Hamilton
o título de cidadão honorário brasileiro. Ele ficou muito feliz e eu acho que a gente vai ter uma surpresa legal quando ele chegar aqui. É a penúltima prova da temporada, o GP de São Paulo, da Fórmula 1 desse ano, é a penúltima. Podemos ter uma decisão de título mundial aqui, tomara que isso aconteça, né? Tomara que a Fórmula 1 se reequilibre e a gente tenha uma decisão de título mundial, mas independente disso, ele está muito feliz e eu também, porque eu acho que o Hamilton agora está também nos representando. Nós que não temos um brasileiro lá, temos o Lewis Hamilton agora como um cidadão honorário brasileiro, representante também do nosso país, da nossa paixão pela Fórmula 1. Eu vou me despedir do Sérgio Maurício, mas antes eu vou chamar mais um próximo convidado aqui do Jornal Gente da Rádio Bandeirantes, porque a gente vai seguir falando mais um pouco de esportes. Quem está conosco ao vivo nessa manhã também na Rádio Bandeirantes é o nosso colega Sérgio Ivan Bruno, que arrebentou na transmissão da NBA, né? Outro grande sucesso do esporte da Band, a casa, o DNA Esportivo, no Grupo Bandeirantes de Comunicação. Tudo bem, Ivan? Bom dia para você. Bom dia, Pedro. Um ótimo dia para você, para o Serginho, para todos ligados no Jornal Gente. Uma honra, uma imensa alegria estar junto com vocês aqui na Rádio Bandeirantes. Sérgio, o Ivan também manda bem pra caramba, hein? Conseguiu fazer ao longo aí desses últimos dias a transmissão dos detalhes e transmitindo muita emoção na final da NBA. Você gosta de basquete também, Sérgio Maurício? Eu amo basquete, eu não perdi nada do que o Ivan contou nessa temporada maravilhosa com a vitória do Golden State Warriors. O Ivan representa a nova geração dos narradores esportivos, é um jovem ainda, com um poder vocal maravilhoso, com muita energia, com muito conhecimento. O Ivan é um cara que eu admiro demais. O pessoal do Perrengue brinca que ele é o Ivan o Terrível, né? Lembrando daquele czar russo, né? E aí realmente é o Ivan, o Terrível Bruno, que tem arrepiado nas transmissões da Band, a Band que tem esse DNA de esporte. A Fórmula 1 veio se agrupar, veio se juntar com a NBA como os grandes produtos do esporte na Band, e como eu estava falando, entre os cinco melhores esportes do mundo, ou mais vistos em todo o mundo, a NBA se encaixa nesses 5. Então você vê, nós somos privilegiados. Nós temos na Band a Fórmula 1 e a NBA na TV aberta, que eu acho que é um privilégio e digamos assim, um oferecimento que nós podemos dar, uma resposta positiva que a gente pode dar para o telespectador que não tem TV a cabo, que não tem acesso ao streaming. Ele tem na Band a NBA e a Fórmula 1 como dois grandes esportes. Um grande abraço para o Ivan, parabéns pelas transmissões. Essa final contra o Celtics foi simplesmente sensacional. Eu vou te falar uma coisa, Ivan, eu estava torcendo para mais um jogo. Eu queria o 7º jogo, porque foi tão espetacular essa final da NBA que eu queria, mas o Stephen Curry, ele não deixou nada para ninguém, ele passou o rodo em todo mundo e realmente é o grande astro, o Golden State, um time maravilhoso. Eu sou Knicks, né? Eu torço pro Knicks, porque eu sou da época do Kareem Abdul-Jabbar, eu sou um pouco mais velho, né, que vocês, então eu tinha uma admiração muito grande pelo New York Knicks, que jogava lá no Madison, enfim. Mas hoje são outros tempos, é o tempo do Golden State, e eu estou muito feliz de poder dividir o microfone com o Ivan Bruno e com você também, Pedro. Tá aí, Ivan, elogio do mestre aí pra você. Ele tá se despedindo da gente aqui, porque ele tem que poupar a voz, porque o Sérgio Maurício vai estar, então, a partir das 4h30 da tarde na tela da Band para o Grande Prêmio do Canadá. Obrigado, viu, Sérgio? Um abraço pra você. Um abraço para você também, Valeu, Pedro. Sérgio.